Por que motivo você veio hoje? Pergunto isso porque faz dias que você não aparece aqui. Então, por quê? Eu sei que você vai me dizer o porquê. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. Neste vídeo, iremos compreender quando usar cada uma das formas dos porquês. Como você sabe, existem 4 tipos de porquês. O porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então já deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que vão trazer muito conhecimento para você. Bora pro vídeo então? É inegável que o uso dos porquês é um assunto muito discutido e traz muitas dúvidas. Por isso, vamos esclarecer essas dúvidas agora, para que você nunca mais confunda na hora de escrever. Nós vamos começar falando sobre o porquê separado e sem acento. E essa forma deve ser usada em 3 situações. Mas calma, isso não é difícil de compreender. Preste atenção que você vai internalizar as ideias. No primeiro caso, o porquê é usado iniciando perguntas diretas, como no exemplo, por que todos estão estudando? Observe que essa é uma pergunta direta, por isso, por iniciar uma pergunta direta, o porquê é separado e sem acento. No segundo caso, do porquê separado e sem acento, ocorre quando ele for equivalente a por qual motivo ou por qual razão, como no exemplo, eu sei bem porque todos estão estudando. E nesse caso, facilmente a gente poderia substituir a expressão porquê pelas expressões por qual motivo ou mesmo por qual razão. Eu poderia dizer, eu sei bem por qual motivo todos estão estudando. Então, na dúvida, é só substituir o porquê pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Se funcionar, a forma correta é o porquê separado e sem acento. E o terceiro caso do uso do porquê separado e sem acento ocorre quando esse porquê for usado equivalendo pelo qual ou pela qual, e ainda os plurais pelos quais ou pelas quais. Observe o exemplo. Eu sei bem as lutas porque passei. Substituindo por uma das formas, nesse caso pelas quais, funciona, não é mesmo? Então, nesse caso, é o porquê também separado e sem acento, ok? Agora, vamos falar sobre o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação e equivale a pois ou uma vez que. Exemplos: eu cheguei cedo porque consegui uma carona. E o segundo exemplo: Pedro está animado porque vai para a escola. Observe que nesses casos eu poderia substituir o porquê. No primeiro caso, eu poderia dizer eu cheguei cedo, pois consegui uma carona. E no segundo caso, eu poderia dizer Pedro está animado, pois vai para a escola. Nesses 2 casos, o porquê está indicando uma causa, uma justificativa para alguma situação. Como vimos, no primeiro exemplo está explicando o motivo de alguém chegar cedo, e já no segundo exemplo, há a explicação da felicidade de Pedro, ok? Já o porquê separado e com acento é usado quando vier antes de um ponto final ou de uma interrogação ou mesmo exclamação. Nesse caso, o porquê será equivalente a por qual motivo ou por qual razão. Exemplos: você chegou cedo. Por quê? E o segundo exemplo: está estressado por quê? Então, nesses 2 casos, claramente o porquê está antecedido de interrogação. Por isso, nesse caso, o porquê é separado e com acento. Por fim, o porquê junto e com acento. E nesse caso, o porquê é um substantivo. E ele equivale a motivo ou razão. E uma dica que sempre funciona é que o porquê junto com acento sempre vem acompanhado de determinante, como um artigo, um pronome, um adjetivo ou mesmo um numeral. Veja os exemplos. Eu sei o porquê de tantas aulas. E diga-me um porquê para eu não ir embora. Observe que nos 2 exemplos os porquês foram antecedidos de determinantes. Por isso, eles funcionam como substantivo. E nesse caso, eles serão junto e com acento. E aí, viu como é fácil diferenciar o uso dos porquês? Óbvio que é necessário atenção e prática para que pouco a pouco essas diferenças de uso fiquem ainda mais claras. Então, essas foram as dicas sobre o uso dos porquês. No mais, muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal e não esqueça,
deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até logo!